Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos amados do 9º ano. Renatinha chegou mais uma vez para falar com vocês, para dar continuidade ao nosso assunto da característica dos seres vivos. Nós vimos na nossa última aula algumas características que são características inerentes aos seres vivos, que para que nós possamos dizer que determinado ser tem vida ou não, é preciso que a gente faça determinadas perguntinhas. Eu digo que a gente vai passar num crivo dessas perguntinhas e aí, dependendo da quantidade de perguntas positivas, a gente classifica aquele ser como vivo ou não. Então, no nosso último vídeo, finalzinho dele, nós falamos sobre composição química dos seres vivos e nós falamos sobre organização celular. No vídeo de hoje, a gente vai continuar comentando as outras características dos seres vivos para que vocês, alunos, possam tirar as conclusões de vocês sobre determinado ser tem vida ou não. Então, se liga ali, ó, gente. Aula 2, características dos seres vivos. Partiu? E o que a gente precisa responder ao final dessa videoaula? Quais são, o que vocês vão estar aptos a responder ao assistir essa videoaula? Ah, Renatinha, eu não tenho atenção, eu não estou apto a assistir nada. Mentira, que você está apto a responder sim. Vamos lá. Você vai ser capaz de compreender as características dos seres vivos. É tão importante que eu coloquei 2 vezes, ó, compreender a característica dos seres vivos, compreender a característica dos seres vivos. Você vai conseguir relacionar as características presentes nos seres vivos e nos seres não vivos. Lembrando da nossa última aula, que nós falamos que os vírus são os seres que existe uma falta de entendimento entre os pesquisadores se os vírus são realmente seres vivos ou se não são seres vivos. Portanto, a gente precisa começar a apresentar as outras características e principalmente comentando da onde surge essa divergência entre os pesquisadores. O ponto agora é o metabolismo. O que seria o metabolismo? Eu trouxe para vocês uma definição que é uma definição simples, é uma definição do dicionário. Não é nada muito elaborado, não é nada muito científico, é uma definição do dicionário que eu vou ler para vocês. Conjunto de transformações num organismo vivo pelas quais passam as substâncias que os constituem. Reações de síntese. Síntese é produção, tá? Produção de alguma coisa, construção de alguma coisa, que a gente chama de anabolismo. E reações de deassimilação, que a gente chama de catabolismo. Então, na reação de síntese, a gente vai ter produção de coisas, produção de substâncias. E na reação de catabolismo, a gente vai ter quebra de coisas. Especificamente o catabolismo, a gente pode citar o exemplo da nossa alimentação. Quando nós nos alimentamos, nós estamos o quê? Nós estamos quebrando partículas alimentares de forma que ela fique do tamanho de uma célula, para que então ela possa adentrar na nossa célula e a energia contida nas ligações que estão prendendo esses átomos que formam esse alimento possa ser liberada, gerando energia para nós. E uma outra reação, que é a reação de síntese de construção, é uma reação na qual a gente constrói coisas no nosso corpo a partir da nossa alimentação. Então, o conjunto de anabolismo e catabolismo vai formar o que a gente chama de metabolismo. Porém, quando a gente fala de característica dos seres vivos, a gente precisa entender que existem seres que apresentam metabolismo próprio, como como as bactérias, como os fungos, os protozoários. E existem outros seres que não apresentam um metabolismo próprio, como os vírus, por exemplo. Olha aí, mais uma divergência para a gente dizer se os vírus são seres vivos ou não.
que acontece? Os vírus, se eles estiverem aqui no ambiente, eles não conseguem executar nenhuma função metabólica. Aliás, eles nem são chamados de vírus, eles são chamados de vírion. Por conta disso, ele só consegue se reproduzir, montar as proteínas virais, ele só consegue fazer isso tudo quando ele está dentro de uma célula viva. Então, para que o vírus consiga exercer o seu metabolismo, ele é meio que um pirata biológico. Ele vai utilizar o metabolismo da célula que ele está infectando para ele conseguir realizar as ações que ele vai realizar, né? Que vai conseguir se reproduzir, vai conseguir se alimentar. Por isso que uma parte da divergência entre os pesquisadores é porque os vírus não apresentam um metabolismo próprio. Eles usam o metabolismo de terceiro para conseguir obter energia e fazer as suas cópias, né? Uma outra característica colocada para vocês no seu livro é reação e movimento. Aliás, eu acho que até o livro da UNO, a apostila, ele está falando o contrário, está falando movimento e reação. Eu gosto sempre de ir do menor para o maior. Por isso que eu coloquei reação e movimento. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar nos organismos menores, eles vão conseguir reagir a estímulos, porém nem sempre essa reação a estímulos vai gerar um movimento. Exemplo, se eu pegar e colocar a mãozinha em uma planta dormideira, ela vai o quê? Murchar, ficar pequenininho. Olha só, ela respondeu ao estímulo, ela teve uma reação a um estímulo que culminou com o movimento da minha planta. Então, essas duas características, elas estão ligadas, elas estão intimamente ligadas. Próximo, reprodução e crescimento. Vamos lá, aluno da Renatinha tá careca de saber que existem dois tipos básicos de reprodução. A reprodução assexuada é aquela que não tem a participação de células gaméticas. Eu não tenho ali espermatozoide e óvulo que vai gerar um ser. O que eu tenho é um ser, uma célula mãe, que vai se dividir em duas. Só que essas que vão se dividir em duas na reprodução assexuada, elas são clones, elas são idênticas à célula mãe, à célula que deu origem, ok? A partir disso, tanto as células que se multiplicam por reprodução sexuada, quanto os indivíduos que se multiplicam por reprodução sexuada, eles vão gerar o que a gente chama de crescimento. Esse crescimento nada mais é de que uma produção organizada de substâncias. Olha só, viu, gente? Renatinha, eu já sabia disso, mas eu não sabia com as suas palavras. As suas palavras são muito mais bonitas do que a minha, né? Então, o nosso desafio ao final do ano é que o aluno da Renatinha consiga falar igual a Renatinha, assim, bonitinho, o cientifiquez, né? A linguagem científica. A próxima característica dos seres vivos é a hereditariedade. Essa característica está intimamente ligada à reprodução. Por quê? Porque ela envolve a transmissão de características hereditárias que estão guardadas no material genético dos seus descendentes para os seus ascendentes. Então, se eu tenho uma célula que vai dar origem a outra célula por divisão binária, por exemplo, a célula mãe está transmitindo as suas características hereditárias que estão escritas ali no seu DNA para a célula filha. E assim sucessivamente. Eu sou metade das características que eu recebi do meu pai, metade das características que eu recebi da minha mãe. Isso se apresenta no meu organismo a partir de uma relação de dominância e recessividade que a gente vai comentar algum dia na nossa vida acadêmica quando a gente chegar no estudo da genética. O próximo é a variabilidade genética. Olha só, escrevi para vocês. Variabilidade genética, seleção natural e escrevi adaptação. Aqueles seres que se reproduzem assexuadamente, que formam clones, que são geneticamente iguais, eles não têm variabilidade genética.
porque eles são idênticos ao indivíduo que deu origem a eles. Já nós que recebemos metade do papai e metade da mamãe, nós nunca somos totalmente iguais ao papai nem totalmente iguais à mamãe, porque acontece uma mistura ali de genes que estão ali presentes, tá? Isso é a variabilidade genética. Por outro lado, a gente tem também o processo de seleção natural envolvido nessa característica. Se aquele indivíduo já passou por um processo, já se adaptou para estar no meio, ele passou pela seleção natural. Então, ele é dito um ser vivo. Galera, por hoje foi só. Eu espero que vocês tenham adorado a nossa aula. Beijo, até a próxima!